A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos, unidos em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações dos sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível você examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que vocês possam receber uma palavra dele, uma resposta dele, uma instrução dele, do coração dele ao coração de todos vocês. E não nada do que a gente acha, pensa ou imagina. Porque o que a gente acha, pensa ou imagina não te conduz à salvação. E sim é a palavra dele, que é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada, para todos nós estarmos verdadeiramente aumentando a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, pois estamos ao vivo agora em todas elas para mais de 30 países, e deixando nos comentários, dizendo que você é membro da igreja virtual Igrejas Benditas e falando o número de rebanho de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aí verdadeiramente trazendo a palavra do Senhor, pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas, e é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então, independente de onde você esteja nos acompanhando ou como, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar a live e se inscrever ou seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e verdadeiramente recebendo o cumprimento das promessas daqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, estarei dando início à ministração para dar oração, para darmos início
as ministrações dos 12 rebanhos, sorteio dos 12 rebanhos, e a ministração dos 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas. Já vou explicar para vocês como é que vai funcionar, também sobre o porquê de rebanhos, porquê de benditos e porquê de ímpar e par, que vocês vão entender daqui a pouco. Vamos ministrar a oração, e lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário em que nós reservamos nessa hora da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para interagir com vocês nos comentários e tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Agora todo esse debate-papo em toda a live é no @MilaOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu estou lá interagindo com vocês em todos os comentários. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que chegue junto com a ministração da Tua palavra os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, revestindo desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta desses pés, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e revestidos com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para serem benditos, amados do Pai, aonde eles chegarem, e o Teu santo nome seja ainda mais exaltado e glorificado através dessas vidas. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Preste atenção. Vamos à ministração, ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Agora eu vou explicar para vocês. Hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas eu também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Não confunda com gado, é completamente diferente. O Senhor nos trata como os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, ele afirmou que ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E verdadeiramente é tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou ele sempre de 2 em 2. Por isso nós estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Pois como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus através de nossas vidas. Então não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término das lives. E vou dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação e para aumentar a sua fé.
E o primeiro rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Obadias, que contém apenas um único capítulo. Obadias, capítulo 1 e único, para o rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Vou ministrar mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 4 é a primeira a ser ministrada. E se vocês querem debates, polêmicas e interagir mais conosco, tirando suas dúvidas, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadinho. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser guardados e protegidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que vivam e possam contar e anunciar nos 4 cantos desta terra as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. Depois, lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, uma ciência, um significado por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, nós lemos sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. E é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, vou ir do versículo 2 ao versículo 8. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, nesse trecho que eu apresentei aqui para todos vocês, é muito importante sempre para darmos atenção para o cuidado que devemos tomar com a arrogância e a soberba do coração. Pois aqui o Senhor deixa bem claro: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado. O Senhor concede a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. E mesmo pequeno aos olhos de todos, o seu coração, o coração de Edom, era extremamente orgulhoso, era extremamente soberbo. Então devemos tomar sempre muito cuidado para nunca julgar de acordo com a aparência. Alerta do próprio Senhor Jesus. João 7, versículo 24. Julgai sim,
não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E aqui no versículo 7 o Senhor afirma, não há em Edom entendimento, porque devemos lembrar que o conhecimento é uma coisa, o discernimento é outra, a sabedoria é outra, a inteligência é outra, e o entendimento é superior a todos esses. Tanto é que foi a última coisa que os apóstolos do Senhor Jesus receberam somente após o Senhor Jesus ter sido glorificado. Porque é algo preciosíssimo e é algo necessário, que a partir daquele momento eles verdadeiramente entenderam todas as palavras do Senhor Jesus. E a gente sempre percebe que quando nós examinamos, o Senhor Jesus pergunta, entendestes o que eu vos falo? Eles sempre perguntavam, vocês estão entendendo? E eles respondiam sempre, sim, sim, Senhor, estamos entendendo. Mas no final demonstramos como verdadeiramente o orgulho de não reconhecer, Senhor, a gente não está entendendo nada. Simplesmente é muito importante a gente reconhecer, porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos direciona. Eles podiam continuar falando a vida toda que eles estavam entendendo aquilo que o Senhor Jesus falava, porque se eles não recebessem o Espírito Santo, eles nunca iam verdadeiramente entender, porque não basta por palavras, tem que vir através das nossas atitudes. E quando eles provaram o valor, quando eles provaram através de suas atitudes, confessaram o Senhor Jesus através de suas atitudes, Pedro negou 3 vezes por palavras, mas o confessou pelo resto de sua vida através das suas atitudes. E verdadeiramente recebeu o Espírito Santo de verdade, que o ensinou todas as coisas, o guiou no caminho que devia seguir, não foi limitado pela barreira que o ser humano criou. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, deixa bem claro, nós precisamos obedecer a Deus e não aos homens. Então, enquanto você estiver preocupado com aquilo que é natural, com a opção, com a oportunidade, com a opinião daquele mundo, daquilo que é terreno, você entra aqui no versículo 7 do livro de Obadias. Os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Então, enquanto você ainda procurar agradar mais aquilo que o homem acha, pensa ou imagina, aquilo que o homem estipulou como certo ou errado, e você não priorizar a palavra, o reino e a sua justiça, nunca vai receber o verdadeiro entendimento do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e vai acabar sendo enganado e confundido. Salmos capítulo 53. Vocês os envergonham porque o Senhor os rejeitou. Por que o Senhor os rejeitou? Porque eles primeiro rejeitaram os princípios, os mandamentos e a vontade do Senhor. Então devemos tomar sempre muito cuidado com o nosso eu, com a nossa opinião, com tudo aquilo que tem verdadeiramente domínio nosso próprio. E devemos colocar tudo sempre aos pés do nosso Senhor. Salmos 119, versículo 105. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador do Senhor, Jesus Cristo. Lembrando que logo mais nessa live, a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, é onde eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live receba uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, para que todos possam vir a frutificar, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lembrando sempre também a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos. Já continua o anúncio. Gratidão, Senhor. E lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o perfil. Se não encontrar o vídeo fixado, vai no nosso outro canal, @as_sem-ovelhas, ou no @mileofertadim, e você vai encontrar o vídeo fixado. Se estiver uma rede social que não foi possível fixar, basta você nos procurar com o mesmo Igrejas Benditas ou @mile, com 2 L's e mileofertadim, nas outras redes sociais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou sortear agora o capítulo do livro de Miqueias a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 8. Livro de Miqueias, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Miqueias, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, estamos em todas as redes sociais ao vivo neste momento. Abençoado lá do Maranhão, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Pois lembrando que estamos aqui para ajuntar a Igreja do Senhor Jesus. E nós trabalhamos com a fé viva, que trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E para você levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente de seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que estamos ao vivo neste momento, pedindo um de nossos templos físicos. E a nossa produção vai te dizer o passo a passo para uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus alcançar a sua região. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, não tem, não trouxe, não ensinou nenhuma religião. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião. Essa palavra não existe no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, idiomas dos quais foram escritos as escrituras sagradas. E o seu significado mudou 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Então esquece o religário, porque isso aí foi mais uma manipulação feita pelos sistemas religiosos. Basta pesquisar etimologia da palavra religião para ver se o que eu estou falando procede ou não. E nós não acrescentamos e não omitimos nada. Então somos seguidores, praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração de número 9, a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu não estou excluindo ninguém só porque eu não falei com você, abençoado. Eu te cumprimentei quando você chegou e eu cumprimentei o abençoado ali do Maranhão, porque a única coisa que ele comentou foi Maranhão. Você está comentando muitas coisas que eu não posso entrar no assunto, porque eu tenho o tempo da ministração. Mas temos o tempo de 1h12 até 1h24 da madrugada, que é específico para interagir com todos vocês. Então peço que vocês aguardem aí, compartilhem e convidem outras vidas. Interação durante toda a live no @mileofertadim. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus. Então escolham o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para os seus corações. E já tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas estas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles venham ser purificados, lavados e revestidos com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que venham a ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cristão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Miqueias, vemos como o Senhor verdadeiramente abomina o pecado, a iniquidade, a injustiça, como Ele traz juízo sobre o seu povo, pois devemos lembrar que verdadeiramente o juízo começa da sua casa. Então devemos buscar sempre meditar na palavra do Senhor Deus, estarmos todos juntos, unidos em um só espírito, ajudando uns aos outros, repreendendo uns aos outros de acordo com a palavra, não de acordo com a sua cartilha religiosa. Pois aqui o Senhor deixa bem claro que é muito importante a gente tomar cuidado com a impureza, com aquilo que parece aos olhos do homem normal, mas que aos olhos do Senhor é abominável. Provérbios 16, versículo 2. Os caminhos aos olhos do homem são todos perfeitos, mas o Senhor sonda os corações. Então devemos tomar sempre muito cuidado para quando o Senhor olhar para o nosso coração, o que Ele vai encontrar. Se a presença dEle irá nos purificar ou irá nos consumir. Devemos sempre buscar a palavra, a verdade e a santidade do Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então devemos buscar verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Não se esqueçam de nos seguir ou se inscreverem para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, Daniel, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Daniel, capítulo 3, para a sua meditação. Estamos aqui sempre
com a permissão do nosso Senhor Deus, ao vivo de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, até 1h12, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 até 1h24, é interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, como nós fazemos sempre de segunda a sexta no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas. E a oração a ser ministrada é a oração de número 7. Cabelo tá voando. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando essas vidas agora através desta internet, todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. E vamos à ministração no livro de Daniel, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Daniel é muito importante para nós vermos a simplicidade e o reconhecimento daqueles que estão verdadeiramente na presença do Senhor. Pois Daniel já inicia reconhecendo que a sabedoria, a inteligência, o entendimento, a revelação, tudo proveio do Senhor. Porque bendito é o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui ele verdadeiramente se apresenta perante o rei, com o Senhor sendo a sua fortaleza, com o Senhor verdadeiramente mostrando o caminho do qual ele devia seguir, porque foi o Senhor quem o revelou aquilo que nenhum outro tipo de mago, de qualquer que fosse o tipo de feitiçarias que usavam, não conseguiram decifrar o desejo, o sonho do rei. Então nós vemos verdadeiramente como o Senhor nosso Deus é poderoso e como nós precisamos nos sujeitar a Ele, à vontade dEle e àqueles a quem Ele constituiu como autoridade. Pois, como aqui está escrito, o próprio Daniel confessou que é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, porque o nosso Senhor quem está no controle da política também. E o que nós devemos fazer é obedecer os seus mandamentos, para que Ele venha a exercer o juízo, a justiça e a vontade
dele acima de todas as coisas. E vou apresentar para vocês agora uma de nossas mais de 70 denúncias, sendo essa a denúncia de número 61, dentre as mais de 70, com um prêmio somado que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Romanos 13, com foco nos versículos 1 a 7, Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E justamente se encaixa aqui. Iria adiantar Daniel chamar o rei de maluco, de injusto, porque ele estava querendo que o povo soubesse algo que tinha passado na cabeça dele? Não. O que ele fez? Correu aos pés do Senhor, buscou sabedoria, inteligência e a instrução do Senhor para fazer conforme a vontade do Senhor aquilo que perante os olhos humanos era impossível. Então a igreja verdadeira é aquela que se movimenta de acordo com a palavra, é aquela que examina e se instrui com as escrituras sagradas. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra aos seus corações. E o próximo rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para receberem orações além das que são realizadas durante a live, toda madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. E o livro é o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nesta live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para você meditar. E a partir de 1h12 da madrugada é o horário em que nós estaremos reservando para interagir com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Vamos à ministração no livro de Levítico, capítulo 24. Levítico capítulo 24 para a meditação do rebanho bendito par de número 4. Levítico capítulo 24. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Levítico capítulo 25 para a sua meditação. Lembrando também que essa live vai ficar salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. E é necessário que você se inscreva, nos siga, ative o sininho de notificação para verdadeiramente estarem sempre aqui conosco, buscando ao Senhor nosso Deus toda a madrugada. Vamos ir recebendo orações e buscando ao Senhor nosso Deus. E aumentando a sua fé. É muito benefício verdadeiramente daqueles que estão junto com aqueles que estão junto com o Senhor nosso Deus. E a próxima oração é a oração de número 2, a próxima a ser ministrada. E qualquer dúvidas, perguntas e interações, além desses 12 minutos no final da live, temos também o @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, de segunda a sexta. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador,
Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que eles venham ser purificados, limpos e revestidos agora com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos à ministração no livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 16. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 24 do livro de Levítico, vemos ali no Novo Testamento o apóstolo Paulo testificando: de Deus não se escarnece. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que na emoção e no sentimento você não venha a exercer aquilo que o Senhor não se agrada, pois o próprio Senhor Jesus deixou claro para tomarmos cuidado com o nosso coração, porque dele procedem coisas ruins e coisas malignas. E aqui nós vemos que utilizaram através da pedra. Lembram de alguma outra história em que verdadeiramente alguém blasfemou da palavra do Senhor e foi derrotado pela pedra? Golias e Davi. Então nós vemos como a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, sempre estiveram enraizados no coração de Davi. Aquele que blasfemou o nome do Senhor, uma pedra o venceu. Nós sabemos que não foi a pedra, sim aquele que estava ali dando força àquele que atirou a pedra. Pois devemos lembrar que o nosso Deus é aquele que faz juízo e justiça e guarda aquele que lhe é querido. Então devemos cuidar sempre do nosso falar, o nosso agir, o nosso importar, e aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, em nome do Senhor nosso Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Siga ou se inscreva para continuar recebendo orações todas as madrugadas. A partir de 1 e 12, estarei interagindo com vocês na madrugada. Em outras redes sociais, essa live vai ficar salva. Vocês podem voltar no começo da live e verificar as bases da Bíblia Sagrada de tudo aquilo que nós fazemos. Pois tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre com base nas Escrituras Sagradas, inclusive o sorteio, que a santidade é bíblico do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vá na outra rede social, @igrejasbenditas, você vai encontrar a live salva, volta, examina todas as passagens da Bíblia Sagrada e verdadeiramente peça perdão por estar falando mal da palavra, da obra do Senhor nosso Deus. Eu não me importo que me ofenda a minha pessoa, mas não que verdadeiramente ofenda ou banalize aquilo que é verdadeiramente de acordo com as Escrituras Sagradas, a santidade do nosso Senhor. E o livro é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, eu estarei sorteando
mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o próximo livro o próximo capítulo a ser ministrado é o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 12. Tiago, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Tiago, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, em todos os umbrais de portas e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, e sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos à ministração no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Glórias, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2 do livro de Tiago é muito forte e é um tapa na cara de toda liderança religiosa hoje em dia, que fica sempre falando a todo tempo, não precisa de obra, Deus te entende, Deus entende a vontade do seu coração, que isso, que aquilo outro, só a graça te basta, sem ter sequer a noção de que a graça são obras. Então devemos tomar sempre muito cuidado com essa falsa graça que lhes apresentaram, de que você não precisa fazer nada. Não, Milena, isso é a palavra do apóstolo, você anula aí quando quiser. Então tá bom. Vamos pegar a palavra do Senhor, Mateus 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, é aqueles que têm obras, aquele que em nome do Senhor Jesus, não é no nome da sua igreja, não é no nome da sua empresa, não é no seu nome próprio, é em nome do Senhor Jesus, amaram os pequeninos irmãos com atitudes. Deram de comer, deram de beber, deram de dormir, deram de vestir, foram visitar, pegaram o seu tempo ali e prestaram serviços em nome do Senhor. Esse, verdadeiramente, é aquele que tem a promessa de ser recolhido, chamado de bendito do Pai. Agora, aquele que falou, Senhor, mas é o teu nome, nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Qual foi a resposta do Senhor? Apartai-vos de mim, servos malditos, que não vos conheço, que praticaste a iniquidade. Então tome sempre muito cuidado, porque a palavra do Senhor é absoluta. Não importa o que o seu fulano de tal falou com você e encheu sua cabeça de minhoca, se a palavra do Senhor deixa bem claro o que é necessário você ser feita, não importa o que o ser humano fale que você precisa, se não for aquilo que o Senhor já determinou, é bem claro,
Quem falou que é o único caminho, verdade e vida? Então por que você quer acreditar no caminho do outro que sequer pega o seu tempo, o tempo próprio, para poder servir a você? Enquanto o caminho, verdade e vida deu não só o seu tempo, como a sua vida por amor de nós. Então devemos buscar sempre muita atenção e muito cuidado quem está sendo o seu Senhor. Se é verdadeiramente o único bom e verdadeiro pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ou se está sendo o ser humano, se está sendo o seu templo físico, se está sendo a sua religião. Devemos lembrar que a religião não quer bem de ninguém, porque se eles quisessem, eles já estavam fazendo com os recursos que tem hoje em dia, o poder e a influência já tinham mudado o mundo. Falam de mudar o mundo, mas não mudam nem a si próprios. Então, como o apóstolo Pedro alertou lá em 2 Pedro capítulo 2, eles prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos do pecado. Então se liberte verdadeiramente, conheça a verdade. Não foque só no versículo, e aí conhecereis a verdade vos libertará. Foque no versículo anterior. Se praticardes os meus mandamentos, sereis meus discípulos. Aí conhecereis a verdade vos libertará. Então busque examinar. Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra do Senhor Deus. Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a gente sempre alerta vocês aquilo que é necessário, aquilo que vocês precisam para que a sua vida seja verdadeira, para que a vida do Senhor habite em você, para que não seja você, mas seja Ele, todos os seus caminhos venham a prosperar, porque Ele é o único caminho, verdade e vida. Sem Ele, ninguém verá ao Pai. Então devemos tomar sempre muito cuidado com aquilo que a gente acha, pensa ou imagina. E o próximo rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. Como a Sally comentou, a graça, a fé e as obras andam juntas. Exatamente, você não pode ter só uma e dizer que não tem a outra. Como aqui deixou bem claro, falou que tem fé, tem que ter obras, porque se não tiver obras, a fé é morta. Ah, eu tenho a graça. O que é a graça? Você sabe o que é a graça por acaso? Ah, é um dom imerecido que todas as igrejas dos apóstolos receberam. Era um dom tão imerecido assim que todo mundo mereceu receber? Então vamos examinar com muita atenção que a graça não começa no Novo Testamento, a graça vem de Gênesis, lá no início, no primórdio. Então foquem verdadeiramente em examinar a palavra do Senhor Deus e parar de ficar com frasezinha de pastor coach motivacional. Busque a verdade do Senhor e pastor da sua vida, Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E o próximo livro é o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Salmos contém 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Se vocês quiserem interagir mais conosco, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertaDin. Daqui a pouco, a partir de meia-noite e 7, também estarei interagindo mais com... Meia-noite e 7 não, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo mais com todos vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao livro de Salmos a ser ministrado. O livro de Salmos a ser ministrado, capítulo 48. Livro de Salmos, capítulo 48, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Livro de Salmos, capítulo 48, e para o rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Salmos, capítulo 49, para a sua meditação. Não é que eu sou inteligente. João, capítulos 14, 15 e 16, Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 11. O Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados e nem confundidos, que nos guia em toda a verdade. Isso é capaz se nós verdadeiramente nos posicionarmos querendo ser usados por Ele e não querendo usar Ele nem a palavra dEle. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a próxima oração é a oração de número 5, como a Sally comentou. Buscar torna-se parte da verdade, molda a ela ser verdade, praticar em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Não é de qualquer maneira, primeiro ponto. E os verdadeiros, quer dizer que existem os mentirosos. Ele mesmo falou que havia o trigo e que há o trigo e o joio. Então, quem somos nós agora para querer dizer que só tem trigo? Não tem só trigo. Então, o que você tem que fazer? Examinar as obras e os frutos e se fazer de trigo. Se você não for trigo, tem pessoas aí que é trigo, mas tem prática de joio, porque não está sendo produtivo.
Por que não está sendo produtivo, menina? Porque ele foi ensinado que ele não precisa produzir. Então aí que devemos tomar sempre muito cuidado e daqui a pouco eu interajo mais nesse tema, daqui a pouco a partir de 1h12 da madrugada. Vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, caindo e derrubando todo o mal e toda obra do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso. Eu trago... Perdão, gente. Vai desculpar. Uhum. Que isso? Amém. Vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 48, do versículo 8 ao versículo 14. Salmos, capítulo 48, do versículo 8 ao versículo 14. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda. Contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes. Observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 48 do livro de Salmos, testificando aquilo que eu falei. Deixando bem claro, como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor. O Senhor se provando que a sua palavra é firme, fiel e verdadeira e se cumpre na vida daqueles que lhe são amados. E aqui deixa bem claro como a destra do Senhor está cheia de justiça e como ele age a favor do seu povo. E a importância que tem desse povo demonstrar a gratidão e repassar a gratidão, o sentimento de gratidão para as futuras gerações. Para que eles reconheçam que tudo que está à posse deles não é deles, e sim é do Senhor quem os entregou, para reconhecerem sempre aquele que é o guia, aquele que é o único caminho, verdade e vida, independente de onde nós estivermos. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Isaías, que possui 66 capítulos. Livro de Isaías, que possui 66 capítulos. É o último livro a ser ministrado e essa será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. E o livro de Isaías, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35, é uma meditação para todos nós. Isaías, capítulo 35. Vamos também à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, mesmo após o término dessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Oração de número 3 é a próxima a ser ministrada. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00:07 no @Igrejas Benditas.
Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso. Eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam curadas, protegidas e revestidas com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 35, do versículo 4 ao versículo 10. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez o Senhor testificando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós precisamos realmente receber a presença dEle em nossos corações, pois Ele está à porta e bate. Nós precisamos ir lá e abri-la para que Ele ceie conosco e nós ceemos com Ele, e fortifiquemos os nossos corações nele, na palavra dEle, firmemos os nossos pés na rocha que é Ele, tudo sempre para mais honra e mais glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que você estará recebendo mais uma palavra do Senhor para o seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, livro de Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, Salmos, capítulo 48. Salmos, capítulo 48, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 4, livro de Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35, se você escolheu o número 4. Enquanto eu dou uns comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando nos comentários suas perguntas e dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra Nosso Senhor Deus ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Tô falando rápido de propósito, pelo menos nesse momento aqui. Vamos a muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas,
e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários, da manhã, madrugada, tarde e noite, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você ou quem você quiser levar se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias, tirando suas dúvidas. Lembrando, independente dos seus recursos ou condições financeiras. E conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Estarei dando início agora à interação com todos vocês, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se esse comentário da mensagem de não juntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Aqui nessa passagem o Senhor Jesus fala claro que é importante nós colocarmos o nosso tesouro nos céus, que é onde estará o nosso coração. Pois devemos tomar sim muito cuidado com, e justamente você falou que é mais fácil, que foi o Senhor Jesus no caso falou, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Pois nós verdadeiramente lembramos lá em 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Como você pode falar que você é livre ou que você não tem apego a nada que é material, se você não tem acesso a nada que é material? Então essa falsa aparência de santidade, não, eu não tenho nada, logo eu sou livre de tudo. O ponto é você ter a oportunidade de conseguir, de conquistar, e você aí sim demonstra. Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus. Porque lá em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus deixou bem claro que aquele jovem rico, o que faltava para ele ser perfeito era largar o apego que ele tinha aos seus bens materiais. Mas o problema nunca foi o material, e sim a sua intenção, o seu coração, aquilo que você deposita naquilo que é material, que é isso que devemos tomar sempre muito cuidado. E os milhões são necessários, sabe por quê, abençoado? Porque, primeiro ponto, como você vai... não sei se você afirma ter conhecimento, mas você pode ter conhecimento, mas de todas as outras pessoas que estão assistindo, que a maioria não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. Como ela vai poder saber se nós estamos sendo sinceros, se nós estamos falando a verdade, se todo mundo diz que está falando a verdade? E aí, como é que uma pessoa que não sabe nada de medicina vai querer discutir com um médico? Então é nesse momento que não tem como a pessoa ganhar um debate contra o médico se ela não sabe nada de medicina. E da mesma forma, como é que uma pessoa que sabe um pouco de medicina vai querer debater com aquele que é o médico? Mais uma vez, não tem como. Então esses valores, esses prêmios em dinheiro, servem também para as pessoas recorrerem às autoridades que são ministros do nosso Senhor Deus, porque assim elas podem fazer prova tanto de nós quanto de qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque não tem essa de oferecer algo na internet e você não poder, e você não comprovar, e você não pagar, se verdadeiramente for provado que você estava errado. Então devemos tomar sempre muito cuidado com isso, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E também lá em Gálatas capítulo
6, versículo 6, deixa bem claro ali que aquele que te instrui na palavra, você reparta até a metade dos seus bens. E se uma pessoa vier e provar para nós que estamos errados ou mentindo, ela vai estar nos instruindo na palavra. E aqui o meu saldo comentou: Mili, você acha que buscar saber se existe vida fora da Terra é buscar a verdade? Se a verdade tem restrita na Bíblia, então as universidades estão erradas por buscar a verdade fora da Bíblia? Então, abençoado, primeiro ponto, você perguntou se buscar saber se existe vida fora da Terra é buscar a verdade. Não, isso é só buscar simplesmente mais alguma coisa para poder fazer. Porque você saber se existe vida fora ou não da Terra não vai mudar muito na sua vida cotidiana no momento de agora. Ah, Milena, a gente pode desenvolver novas tecnologias, isso, aquilo, outro. É o tipo de coisa que não vai mudar muito na sua vida realmente. Então, vamos lá, primeiro ponto. Segundo ponto, aí você comentou, se a verdade tem restrita na Bíblia, então as universidades estão erradas por buscar a verdade fora da Bíblia. Porque devemos lembrar, gente, que a Bíblia Sagrada contém a verdade absoluta do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas lá no livro de Provérbios deixa bem claro que para o Senhor é honra ocultar, mas para os homens é honra esquadrinhar, ou seja, examinar. O Senhor não proíbe o ser humano de buscar, examinar, de provar, de comprovar, nem de fazer prova dele. O que o Senhor fica indignado é realmente quando o Senhor já demonstrou provas verídicas, físicas e claras da existência dele, e o ser humano ainda fica ali cri-cri, simplesmente não querendo aceitar que ele está errado. Tanto é que lá no livro de Jó, capítulo 38, deixa bem claro como o Senhor realmente não tem muita paciência com quem acha que sabe mais do que ele. Porque ali ele perguntou, vem cá, onde é que você estava quando eu construí os fundamentos da terra? Jó olhou e falou, peraí, que terra? Que fundamento? O que é isso? Alguém que não tinha conhecimento nenhum naquela época, o Senhor questionou realmente tudo aquilo que ele não só detinha o conhecimento, como ele mesmo formou. Então é aí que nós vemos que é importante sim nós buscarmos, examinar. O Senhor também é o Deus da ciência. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado. A ciência e a verdade do Senhor não estão separadas, muito pelo contrário, estão totalmente interligadas. Porque quanto você mais pesquisa, quanto você mais procura, mais você encontra evidências da presença da real e verdadeira do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gente, realmente, quem realmente busca se aprofundar, busca entender, busca estudar, quem busca muito, não consegue afirmar que há uma inexistência de Deus. Ele pode até acreditar, não acreditar nesses deuses que o povo cria falando que é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele tem todo o direito de não acreditar nesses deuses que o povo fala. Agora, ele não nega a existência de um Deus, de um ser superior, de um Criador que formou todas as coisas. Aí, outro detalhe muito importante, que já tem muitas provas realmente mostrando a fidelidade das escrituras da Bíblia Sagrada. Mas tem outras pessoas que não têm conhecimento, não buscam o conhecimento, porque elas preferem pegar pedaços ali e ficar batendo naquela mesma tecla. Por quê? Porque aquilo ali é onde está a opinião dela. E é mais importante para ela saber a opinião dela do que verdadeiramente reconhecer a verdade. Não é nem saber, é reconhecer a verdade. Que é isso que devemos tomar muito cuidado. Que essas pessoas que ficam tentando bancar um intelectualismo, quando você vai ver a fundo, realmente são as mais irracionais. Porque você pode mostrar evidências claras para ela. Ela vai arrumar uma desculpa mínima para dizer, não, mas isso aí, não, mas aquilo outro lá. Aí ela muda de assunto e fala, não, mas aquilo outro lá. Aquilo outro lá, vamos lá examinar. Então é muito importante que a gente busque sempre reconhecer a verdade. E não só simplesmente saber a verdade, e sim reconhecê-la. Porque não adianta você saber a verdade e você não reconhecer que ela é verdade. Aí que o outro abençoado perguntou. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque algumas pessoas mudam o comportamento sem motivos. Pessoas essas que caminharam conosco e que leem a Bíblia. Então vamos lá, isso aí é um assunto mais profundo, que depende de casos em casos. Tem pessoas que nunca realmente aceitaram o Senhor Jesus em suas vidas. Tem outras que confessaram Ele através de suas atitudes. Existem outras pessoas que sofreram opressões, seja espirituais, seja religiosas, sejam naturais de pessoas à sua volta. Existem pessoas que realmente não têm o chamado, porque a palavra é clara, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Não falou que ia ser todos chamados, nem todos escolhidos. Como eu comentei ainda há pouco, existe o joio e existe o trigo. Então aqueles que são o trigo, eles devem verdadeiramente buscar fazer o máximo que o Senhor colocou perante eles. Mas eles não podem querer enfraquecer, porque a cada 1 milhão, um quer
Então devemos verdadeiramente buscar trazer a palavra e a verdade do Senhor, reconhecer a verdade do Senhor em nossas vidas. Mas o outro não é obrigado a reconhecer. Você, verdadeiramente, quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não cabe a nós, e sim cabe à vontade do nosso Senhor e à vontade da pessoa de querer reconhecer, como eu disse, a verdade. E ele continuou: hoje acordei com fortes dores na perna, barriga, orei o Salmo 91 e a dor passou. Isso é algo provocado pelo inimigo, pelo fato de procurar me afastar do pecado? É aquilo que eu falei, pode ser que sim, realmente seja como é que é o nome? Uma opressão maligna. Pode ser, dependendo da sua atividade, que eu não sei realmente o que você faz, que você trabalha com o seu corpo, pode ser alguma reação natural do organismo, que você pode ter comido alguma coisa, ou pode ter feito alguma outra coisa, que o seu organismo realmente ele, sentiu essas dores. Pode ser também de outra forma. São muitas formas que realmente eu não posso aqui chegar e falar, não é isso aqui, porque uma análise minuciosa. Exatamente, é o tipo de análise que um sacerdote deve ser feito através de uma interação com uma pessoa, de uma conversa realmente com uma pessoa para poder afirmar sobre isso. E sobre o Salmo, você orar o Salmo 91 e ter passado, você invocou verdadeiramente a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. O Mensagem comentou, é a mesma coisa se negar a existência da própria respiração. Exatamente. E uma das desculpas que os ateus ficam usando para dizer, ah, não, mas o seu Deus não existe porque eu não posso ver. O cara fala, olha só, viu, se ele não pode ver, logo não existe. Ele não acredita em respiração, ele não acredita no vento, ele não acredita em oxigênio, ele não acredita em elemento nenhum. A maioria, no caso, os elementos gases, vamos dizer assim. Ah, porque ele não consegue ver. Não, mas eu consigo sentir o elemento tal. Você vai querer dizer que é uma pessoa que está realmente sentindo ali a presença do Espírito Santo? Não pode sentir, porque não é você que está sentindo. Ah, não, mas todo mundo... Tá vendo a irracionalidade? Então é muito importante buscar sempre a palavra do Senhor Deus, nosso Todo-Poderoso. Aí eu tô pensando, olha, vendo fôlego dentro de si, mas renegando o sentir ao respirar. Exatamente, abençoado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho apenas 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E ali o Mensado comentou, onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ele se faz presente no meio de nós, com certeza. Por isso sempre convidamos todos vocês em todas as redes sociais a se juntarem conosco em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Porque o nosso Senhor nunca procurou a junção carnal, e sim a espiritual. Que é isso verdadeiramente que devemos fazer. O Mensagem comentou, como posso saber se tem alguma maldição ou espécie de demônio em nós? Então vamos lá, mais uma vez isso aí é algo que é de casos a casos, que é necessário você examinar realmente, ele ter um acompanhamento com um sacerdote ali, para ele examinar, para instruir, que ele vai te fazer perguntas, vai observar comportamentos que vai sim poder ser afirmado se há ou não a presença ali de alguma intervenção espiritual. Isso aí, mais uma vez, de caso em caso. Porque eu não posso chegar... Gente, eu não posso chegar aqui e afirmar... Exatamente. Afirmar, não, que se você tiver isso, se você fizer isso, isso com certeza é a presença do demônio. Vamos lá, tem caso e caso, nem tudo é demônio. Tem coisas que é o próprio eu da pessoa que tá ali insistindo, querendo dizer que é demônio, porque ela não quer acreditar que o eu dela que é o tio. Então é que a gente tem que tomar sempre muito pequeno. Sempre muito cuidado. E aqui é o mensagem, todo som que ouvimos proclamam a glória do nome do Eterno. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí o mensagem comentou assim, falei isso porque é muita perturbação na minha... Aí gera essa dúvida, entende? Mais uma vez, caso a caso, de parte a parte. Depende de qual tipo de perturbação, nós devemos sempre buscar nos refugiar na palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Qualquer cilada, qualquer levantamento, qualquer tribulação, qualquer coisa, nós temos que buscar a palavra do Senhor, nosso Deus, em nossas vidas. E vocês têm aí, verdadeiramente, as nossas igrejas virtuais, são 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, em que você pode pedir ao Senhor o direcionamento através da palavra dele. Você não vai querer pedir o que o homem acha, pensa ou imagina, mas sim um direcionamento do Senhor através da palavra dele. E se inscrevendo, continua recebendo. Exatamente, as orações que vocês recebem, se juntando conosco,
a sua obra que você faz, compartilhando para outras vidas que precisam e necessitam, porque o inimigo não resiste quando a palavra do Senhor é ministrada com autoridade por aquele que está verdadeiramente de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, o tempo já ultrapassou. Aguardo você na próxima live a partir de 00h07 aqui no @Igrejas Benditas e no 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MileOfertadim. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam e nos sigam para receberem orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo e o meu muitíssimo amém.